Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aprova a construção de estádio do Flamengo no Parque Olímpico da Barra. Vasco vence na Justiça e vai jogar contra o Sport no Maracanã. Flamengo entra com recurso para tentar impedir. Zagueiro Rodrigo Caio tem nova lesão, por isso é cortado da viagem para a Colômbia. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal, e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, porque esse vídeo é muito importante e tem várias informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Começar falando da viagem do Flamengo ontem para a Colômbia. Todo mundo chegou bem. Flamengo que daqui a pouco vai para Ibagué, local do jogo contra o Tolima. Flamengo passou a noite lá em Bogotá, né, na capital colombiana. E ontem, assim que eu gravei o vídeo falando do novo surto que atingiu os atletas do Flamengo, 2 jogadores que já estavam no avião tiveram que descer. E foram 2 jogadores da base. O goleiro Cauã, que iria substituir o Diego Alves, e o jovem Matheus França. Os 2 também testaram positivo, tiveram que voltar para o Rio de Janeiro. Com isso, o Flamengo foi com uma lista de 21 jogadores para a Colômbia. Santos, goleiro; Hugo, goleiro; Mateuzinho, Rodinei, Léo Pereira, Pablo, Gustavo Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Diego, Thiago Maia, Andrés Pereira, Arrascaeta, Lázaro, Vitinho, Everton Ribeiro, Marinho, Vitor Hugo, Pedro e Gabigol. E muito se falou que o Flamengo iria repetir ou fazer um novo teste nos jogadores assim que chegasse na Colômbia. Acontece que a delegação não passou por nenhum teste, porque a Colômbia não exige mais a apresentação de exame PCR, né? Se a pessoa tiver com o ciclo vacinal completo, tudo direitinho, tudo com certificado de vacinação, eles não exigem o exame para entrar no país, por isso não foi feito um novo teste. Rafa, você não falou o nome do zagueiro Rodrigo Caio. É verdade, ontem muita gente falou que o zagueiro Rodrigo Caio também tinha testado positivo, mas na realidade a situação dele é outra. O nosso xerifão se lesionou novamente e o zagueiro apresentou uma tendinite pata de ganso no joelho esquerdo. O nome é esse, gente. É engraçado, mas é o nome. Tendinite pata de ganso. Essa tendinite consiste em uma inflamação, né? Uma inflamação na região do joelho, que é composta por 3 tendões responsáveis pelo movimento de flexão do joelho. Eu procurei entender que tipo de lesão, se é grave, se não é. Então é uma região que está inflamada ali, né, no joelho, e ele está sentindo dores. Por isso foi feito um planejamento para que o Rodrigo Caio não atuasse todos os jogos, né? Porque ele voltou agora e aí o corpo sente. Ele ficou quase 6 meses sem atuar uma partida de futebol. Bom, o Rodrigo Caio ele já iniciou o tratamento no CT Jorge Elao Indrubu nesta terça-feira, e o jogador está fora aí desse primeiro confronto pelas oitavas da Libertadores contra o Tolima, e também a dúvida para o jogo de sábado contra o Santos na Vila Belmiro. Como é que é o tratamento, hein, Rafa? Olha, o tratamento consiste em repouso, aplicação de gelo, fisioterapia e uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos para reduzir a inflamação e aliviar a dor se necessário. O Rodrigo Caio operou o joelho direito em dezembro. A tendinite que aconteceu agora é no joelho esquerdo, é no outro joelho, né? Desde a estreia em 2022 foram 10 jogos do zagueiro, 4 consecutivos contra Altos do Piauí, Ceará, Universidade Católica e Goiás, e contra o Cristal ele não jogou, né? E aí, logo depois disso, foram mais 6 partidas, né? Contra a Fluminense, contra a Fortaleza, contra o Red Bull, Bragantino, Internacional, e os 2 duelos contra o Atlético Mineiro. Muito se fala também que ele jogou esse último jogo contra o Atlético Mineiro já com dores ali naquela região. São 788 minutos em campo na atual temporada pelo Flamengo. O Rodrigo Caio não recebeu nenhum cartão. É excepcional, né, o zagueiro dentro de campo, o que ele pode fazer.
Agora tem essa questão aí das lesões, né? Vamos torcer para que ele se recupere logo e que esteja à disposição, ajudando muito o Flamengo. Bom, chegamos no assunto mais importante do vídeo, que é a construção do estádio. Será que vai sair do papel? Será que dessa vez os dirigentes vão colocar isso em prática? Será que vai ter vontade, sobretudo, do presidente Rodolfo Landim, que sempre foi aí um idealizador, né, dessa continuidade do Maracanã? O Landim quer o Maracanã por 35 anos, 38 anos. E aí, será que teve uma reviravolta? E eu posso afirmar aqui para os torcedores que sim. Nós tivemos uma reviravolta por tudo isso que está acontecendo nos bastidores, principalmente se tratando de Vasco, né? Porque também nós vamos falar disso. Mas primeiro, a ideia de construir um estádio próprio, que voltou à tona no Flamengo nos últimos dias, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, colocou-se à disposição para ajudar o clube. É isso mesmo, o Eduardo Paes, ele é vascaíno, mas nada contra, né? Mas o Eduardo Paes é o prefeito do Rio, né? E ele tem que ver aí todos os interesses para a cidade maravilhosa. E aí ele se colocou à disposição, sabendo que tem essa região lá no Parque Olímpico, né, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, como ponto de interesse. E depois de lembrar nas redes sociais que a área desejada pelo rubro-negro é totalmente privada, o governo afirmou ao Globo que aprovaria a mudança de titularidade do terreno. Isso é importante, gente. O Parque Olímpico, na verdade, é uma área com 3 donos. A Prefeitura, a quem pertencem as arenas da Rio 2016, o Governo do Estado e a iniciativa privada, através da Odebrecht. Além do prefeito, o rubro-negro tem conversas avançadas com outros 2 segmentos. O Eduardo Paes, que vai se reunir na quinta-feira à tarde com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, detalhou: caso o plano do clube avance, a prefeitura terá que, em uma eventual mudança de propriedade, dar a anuência. E foi direto quanto à sua posição: aprovaria. O Eduardo Paes dizendo que aprova a construção do estádio do Flamengo. E disse mais: sempre à disposição para ajudar qualquer clube do Rio, mas gostaria de lembrar que o Parque Olímpico é uma área totalmente privada, com exceção de algumas arenas. Foi dessa forma que conseguimos fazer as Olimpíadas sem gastar com recursos públicos na construção de estádios, escreveu o prefeito em suas redes sociais. Há menos de um mês, o clube emitiu nota oficial para negar a intenção de construir um estádio próprio no local. Agora, mediante a postura recente do governo do estado de interferir no contrato de permissão de uso do Maracanã, o plano B voltou à tona. E o Flamengo recorreu nesta terça-feira da decisão judicial que permite ao Vasco realizar a partida contra o Sport no dia 3, no Maracanã. O juiz Alessandro Félix, da 51ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendeu aí, nesta segunda-feira, né, ontem, a um pedido do Cruz Maltino que solicitara a realização do confronto no estádio, mas tivera o pleito negado pelo consórcio Maracanã, administrado pelo Flamengo e pelo Fluminense. Uma das justificativas do consórcio Maracanã para negar a partida é que o excesso de jogos sem tempo necessário de descanso do campo prejudicaria muito o gramado. O Flamengo diz no documento que o excesso de partidas foi justamente o que motivou a reforma do gramado, que custou 4 milhões de reais e que 24 dos confrontos listados na decisão aconteceram antes das obras. Além disso, o clube afirma que o estádio precisou ficar fechado, o que forçou os permissionários a mandarem suas partidas em outros locais. Enquanto isso, o Vasco já iniciou a venda de ingressos para o jogo diante do Sport no Maracanã. É tudo muito impressionante o que acontece, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, para a galera que está acompanhando de fora, né? O Vasco tem um estádio próprio, que é São Januário. O Flamengo tem a permissão de administrar o Maracanã com o Fluminense. O Flamengo, nessa história, é o maior prejudicado. Por quê? O Flamengo gasta lá para recuperar o gramado. O estádio fica fechado 2, 3 meses, como foi assim no final do ano passado e início desse ano. O Flamengo teve que se deslocar, mandar jogos fora do Maracanã. O Flamengo tem aí a questão do gramado, né? Que
Se fosse só o Flamengo, menos mal, mas já é o Flamengo e o Fluminense levando os jogos lá. E aí não tem gramado que resista. Aí você pega aí, por exemplo, a lesão do Bruno Henrique, que foi por conta do gramado. Outras lesões também já aconteceram. E aí, o que acontece? O Vasco querendo jogar também no Maracanã, tendo o São Januário, vai prejudicar ainda mais. E todos esses fatores levaram o Flamengo a mudar um pouco essa mentalidade e já aderir essa questão aí da construção do estádio próprio, o que vai deixar muito torcedor feliz, né? Porque eu acho que a maioria é a favor do Flamengo ter o seu próprio estádio. Agora, não vem com essa questão de estádio para 30, 40 mil, não. O Flamengo é gigante. Um estádio com menos de 60 mil, na minha opinião, não é viável para a torcida do Flamengo e para a grandeza do clube. Então, menos de 60 mil, não consigo imaginar um estádio para o Flamengo. Então, acho que é trabalhar e o primordial, qual é o pontapé inicial nessa história toda? É ter a vontade de construir o próprio estádio. Se o Landim já está mudando de ideia, se pessoas dentro do Flamengo que eram contra, né, a construção do próprio estádio e essas pessoas já são favoráveis, é porque já está mudando. E eu acredito muito que se o Flamengo tiver aí o seu próprio estádio, muita coisa vai mudar, né? Inclusive essa questão aí da Barra, né? Vamos ver se realmente o prefeito Eduardo Paes vai ajudar nessa questão ou se tá só jogando pra galera. E vamos ver se realmente o Flamengo vai abandonar, né, o Maracanã. Deixa lá o Maracanã pro Vasco. Deixa o Maracanã lá pro Vasco, deixa o Maracanã pro Fluminense. Vamos ver se o Maracanã vai se sustentar sem o clube de maior torcida. Vamos ver se quando o calo apertar, o Vasco não vai correr para São Januário, né? Vamos ver se o Fluminense vai conseguir administrar o estádio sozinho. Vamos ver. Só o tempo vai dizer. Mas a gente já sabe a resposta. Grande abraço, saudações, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo.